En este momento, mediante videoconferencia, va a exponer Daniel Costa, coordinador general de análisis antimonopolio del Consejo Administrativo de Defensa Econômica de Brasil. Bem-vindo, Daniel Costa, ao evento Seminário da Cerveza, Experiência Brasileira. Estamos agora para começar a apresentação. Daniel, você pode começar. Bom dia a todos. Obrigado primeiro pelo convite. É sempre um grande prazer falar com os nossos amigos do Equador. Eu quero agradecer especialmente a Luísa, aqui da parte do Brasil, e a Michele, que providenciaram toda essa estrutura para tornar possível a apresentação. Muchas gracias a todos por ayudarnos a llevar a cabo esta presentación, especialmente a la Superintendencia porque nos ayudó a estar aquí con esta presentación. Eu acho muito importante esse diálogo que a gente tem com as autoridades de defesa da concorrência, os outros países da América do Sul. Eu acho que a gente tem tido uma cooperação bastante relevante nos últimos meses. E é uma operação muito importante a nível regional. Eu espero que essa palestra, essa apresentação reforce ainda mais a cooperação, que é sempre muito bom para a gente aprender com vocês e também compartilhar as nossas experiências. É prazer para nós. Antes de começar, eu queria fazer duas observações de ordem técnica. Primeiro, eu quero pedir desculpa por não fazer essa apresentação em espanhol. O meu espanhol está bastante enferrujado. Eu acho que ele ia dificultar a compreensão mais do que facilitar. É uma falha minha, eu prometo que eu vou remediar no futuro. Quem sabe na próxima vez eu já consiga fazer essa apresentação em espanhol. E, em segundo lugar, eu queria agradecer a paciência de vocês por fazer essa apresentação via Skype. Eu sei que pode ser um pouco difícil de compreender. Sei que pode ser um pouco difícil de compreender. Por favor, me avisem se não estiver sendo compreendido. Eu posso repetir qualquer informação. E eu acho que isso também não impede uma interação. Então, fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas. Estou totalmente à disposição de vocês. E a apresentação se a gente pode passar para o segundo slide, só um ponto aqui que eu queria observar, que é o seguinte: essa apresentação, as informações dessa apresentação refletem as minhas opiniões. Isso não significa que são as opiniões do CAD, nem dos servidores do CAD, e a responsabilidade pelas informações também também é toda minha. São exclusivas minhas. O que eu preparei para hoje foi o seguinte: primeiro eu vou falar um pouco sobre as principais operações que aconteceram no mercado de cerveja. Em seguida eu vou passar para o principal caso que foi analisado pelo CAD, que é a fusão das empresas Brahma e Antártica no Brasil. Que são as empresas Antártica. Explicar um pouco o que a gente viu no mercado depois dessa fusão, as condutas unilaterais, os abusos de posição dominante e o que foi realmente investigado pelo CAD. Fazer umas considerações sobre os remédios no mercado de cervejas e vou terminar com as tendências, o que a gente tem visto no mercado nos últimos anos, sem prejuízo, claro, de a gente abrir para perguntas também, se houver tempo e se tiver interesse. Se também houver tempo, nós poderíamos fazer algumas perguntas. Vamos para as principais operações do mercado de cerveja. Se puder ir para o slide 5, por gentileza, Michele. O que a gente pode ver é que desde a década de 90 a gente tem tido um histórico de operações no mercado de cervejas bastante considerável. Esse histórico tem sido principalmente de duas ordens: empresas internacionais entrando no mercado brasileiro via aquisição de alguma cervejaria, ou empresas cervejarias grandes comprando empresas menores em mercados mais específicos, nichos regionais e segmento premium. Ultimamente, inclusive, a gente tem visto mais ainda aquisições no segmento premium, de cervejarias pequenas com cervejarias grandes. No passado, a gente teve esse movimento bastante considerável de empresas estrangeiras entrando no mercado brasileiro. De todas as operações que estão aí na tela, a única operação que o CAD impôs restrição foi o caso, foi na operação Brahma Antártica, da Ambev. E exatamente por isso, como o pedido foi para falar sobre remédios no mercado de cervejas, eu vou focar nessa operação específica. Vamos passar para o slide 8, por gentileza, Michele. O caso Ambev, ele foi uma operação que aconteceu em 1999 e foi julgada pelo CAD nos anos 2000. À época, o CAD tinha um controle a posteriori de atos de concentração. As empresas podiam fechar a operação
e depois, só depois do fechamento, que o CAD poderia rever e analisar os efeitos concorrenciais. Esse sistema de análise foi modificado em 2012, agora a gente tem um controle a priori, mas a época era assim que funcionava. Então, a primeira providência que o CAD tomou quando teve conhecimento da operação e sabendo do possível impacto bastante significativo dela, foi celebrar com as partes o que a gente chama de um acordo para garantir a reversibilidade da operação. Por meio desse acordo, as empresas se comprometem a tomar diversas medidas estruturais e comportamentais, de modo que as estruturas das empresas fiquem separadas e permite que o CAD mais à frente faça a reversibilidade da operação se for necessário. Passar algumas informações básicas para vocês sobre o caso Ambev. À época, eram as duas principais empresas no mercado de cervejas brasileiro. A Brahma possuía 11 marcas de cerveja e a Antártica possuía 33 marcas de cerveja, sendo que as duas tinham as 3 marcas principais no mercado. A Brahma com a Brahma e a Skol, e a Antártica com a marca Antártica. Elas também possuíam vários ativos, 16 fábricas de cerveja da Brahma e 4 fábricas mistas que produziam refrigerantes e cervejas, e também 22 fábricas de cervejas. As empresas também estão ativas em outros mercados, no mercado de água, no mercado de bebidas carbonadas, mas o foco da operação, e sem dúvida onde a concentração maior acontecia, era no mercado de cerveja. Michele, se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, tá? Um pouquinho devagar, por favor. Bom, passando para o próximo, dar um panorama para vocês do mercado de cervejas na época. A operação, é claro que a gente teve uma discussão sobre o mercado relevante bastante grande, eu não vou entrar nela em benefício do tempo, mas inclusive o mercado geográfico foi definido como um mercado regional, mas eu acho que esse slide permite, o slide 9, permite mostrar como que a concentração era relevante. Esse é o panorama do mercado nacional. A gente pode ver que as 3 principais marcas das empresas se posicionavam na frente do restante do mercado. A concentração decorrente da operação era acima de 70% em qualquer cenário de mercado relevante analisado. E o C4 e o índice, a variação delta HHI também eram significativamente altos. Então existia uma possibilidade de exercício de poder de mercado bastante evidente. Para remediar, o CAD estabeleceu um pacote de remédios que tinha como principais objetivos permitir a entrada de um novo concorrente, assegurar o acesso aos canais de distribuição e impedir o abuso de posição dominante. Para atingir esses objetivos, o CAD adotou medidas estruturais e comportamentais. Eu vou falar sobre cada uma delas separadamente. Começando pelas medidas estruturais, houve muita discussão sobre qual medida estrutural que seria adequada. Os pareceres técnicos dos órgãos que assessoram o CAD tinham opinado por uma alienação de uma das principais marcas, uma das 3 principais marcas das empresas, mas acabou que o tribunal do CAD, à época, decidiu pela alienação da marca Bavária e de todos os ativos relacionados à marca Bavária. À época, a marca Bavária possuía 3% de market share, sendo que nos melhores momentos dela, no ano anterior à fusão, ela chegou a possuir 7,1% de market share. Ela apresentava uma campanha publicitária bastante agressiva, que tinha como slogan a cerveja dos amigos, e promovia shows, propagandas com celebridades, cantores. Então ela se tornou bastante popular durante um determinado momento, mas já na época da fusão ela apresentava 3% de market share. Além da alienação da marca Bavária, o CAD decidiu também que a Ambev deveria alienar 5 fábricas de cerveja para o mesmo comprador da marca Bavária. E além disso, teria que ter o compartilhamento da rede de distribuição com a compradora. Vou falar também um pouquinho mais sobre cada uma dessas medidas. Sobre a alienação da marca Bavária, o CAD deu um prazo de 8 meses para completar essa alienação. Sabia que não era um processo necessariamente fácil. E durante esses 8 meses, as empresas foram obrigadas a manter os níveis de investimento em marketing e publicidade. Além disso, o comprador da marca Bavária teria que ter menos de 5% de market share. Isso estava dentro daquele conceito, do objetivo do CAD de
criar um novo concorrente no mercado, permitir a entrada de um novo concorrente. E além disso, o contrato também implicou o acordo com a Ambev, que determinou a alienação da marca Bavária, também previa a transferência de contratos de fornecimento relativos à marca Bavária, isso a critério do comprador. Se o comprador não tivesse facilidade em conseguir contratos de fornecimento ou não visse isso como uma necessidade, essa parte poderia não entrar no pacote de desinvestimentos, mas o CAD tornou possível que isso acontecesse a critério do comprador. Passando para o slide seguinte, sobre as alienações das fábricas, o que eu acho importante de mencionar é que cada fábrica é localizada em um mercado relevante distinto. Tá? Então, o CAD definiu 5 mercados regionais e cada fábrica estava localizada em uma dessas regiões para permitir um blueprint, que realmente o novo entrante atingisse todo o território nacional e não só uma região. As empresas celebraram o compromisso de garantia de manutenção do perfeito estado das fábricas até a alienação, com atualização tecnológica satisfatória, a transferência da mão de obra, uma disponibilização de linha para garrafa retornável e o funcionamento normal e ininterrupto por pelo menos 60 dias anteriores à alienação. Foram medidas que o CAD tomou para garantir que a fábrica seria efetivamente não seria sucateada antes do processo de alienação. Como eram 8 meses do processo de alienação, foram medidas que o CAD tomou por precaução para garantir que a fábrica estaria ok no momento da venda. E finalmente, passando para o slide 14, o compartilhamento da rede de distribuição. A Ambev deveria compartilhar sua rede de distribuição com a compradora pelo prazo de 4 anos, prorrogável por mais 2 anos a critério da compradora. E esse contrato de distribuição o compartilhamento da rede de distribuição deveria assegurar igualdade de condições entre a compradora e a própria Ambev. Nas localidades em que a distribuição não fosse terceirizada, a própria Ambev deveria realizar a terceirização dos produtos mediante uma remuneração que seria paga pelo comprador. Essas foram as principais medidas estruturais que entraram no pacote de desinvestimentos da Ambev, e o resultado foi o seguinte, passando então dando um pouco para o futuro, o resultado foi o seguinte: a Molson, que é uma empresa canadense, uma cervejaria canadense, adquiriu a marca Bavária e as fábricas da Ambev, mas ela própria percebeu que não seria suficiente para competir de forma efetiva no mercado brasileiro. Então, em 2002, a Molson adquiriu a marca Kaiser. O que significa, na prática, que a primeira intenção do CAD, que era garantir que um novo concorrente entrasse no mercado, acabou não se concretizando. A marca foi insuficiente, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas a alienação só da marca Bavária foi insuficiente para criar a entrada de um concorrente, que acabou adquirindo uma marca que já existia no mercado brasileiro com uma certa relevância, que era a marca Kaiser. A Bavária perdeu importância no mercado brasileiro, a Molson não conseguiu fazer os investimentos em marketing e manter a marca no mercado da forma que o CAD esperava à época da decisão. E os investimentos, como eu falei, foram incapazes de criar um novo concorrente no mercado de cervejas. Passando então para as medidas comportamentais que foram adotadas pelo CAD, as principais foram as seguintes: proibição de exigência de exclusividade nos pontos de venda, exceto em determinadas circunstâncias muito específicas. Tá? O compartilhamento da rede de distribuição, além de compartilhar a rede de distribuição com o comprador da marca Bavária, a Ambev foi obrigada a compartilhar a rede de distribuição regional dela com uma outra marca independente de cerveja com menos de 5% de market share em cada uma das regiões. O compartilhamento acabou sendo realizado com uma empresa só em todas as regiões, que foi a Dado Beer. Em algumas regiões, 2 empresas se apresentaram para compartilhar essa rede. A Dado Beer foi quem ofereceu as melhores condições, mas acabou sendo assim, acabou que a Dado Beer pegou todos os contratos de compartilhamento de rede de distribuição. Além dessas 2 medidas, passando para o slide 17, o CAD restringiu as demissões que seriam realizadas. É um lado da decisão que não tem um aspecto muito concorrencial, mas que à época foi considerado relevante também para viabilizar a aquisição. Então o CAD restringiu as demissões
sem justa causa no processo de integração das empresas durante 5 anos. E também impôs uma restrição à venda de fábricas. Essa era uma preocupação do CAD de ter uma restrição de oferta. Então, o CAD decidiu por restringir a oferta a venda de fábricas em 4 anos e, no caso de fechamento ou alienação, deveria oferecer a fábrica em leilão público para que todos os interessados pudessem apresentar uma proposta. O que a gente aprendeu com esse CAD, com essa decisão? Primeiro, a importância de medidas estruturais para realmente tornar o processo, o remédio, o pacote de desinvestimentos e o remédio efetivo no mercado. As medidas comportamentais são necessariamente complementares às medidas estruturais. A gente tem bastante claro hoje no CAD que um pacote de medidas exclusivamente comportamentais só deve ser utilizado e só vai se mostrar adequado em circunstâncias bastante específicas e principalmente naquelas em que não for possível fazer uma medida estrutural ou foi extremamente inconveniente de adotar uma medida estrutural. Mas as medidas estruturais devem prevalecer sobre as medidas comportamentais. E, além disso, as medidas estruturais devem ser suficientes para restaurar e manter os níveis de concorrência. No caso da Bavária, por exemplo, por mais que ela tivesse chegado a ter um market share de 7%, à época da decisão do CAD ela tinha só 3% de market share. Então era uma medida de caráter bastante certo, tá? Por isso que a decisão, inclusive, de fusão não foi unânime pelo Conselho, foi uma decisão por maioria, 2 conselheiros votaram pela reprovação da operação como um todo, e alguns conselheiros sugeriram medidas mais restritivas, mas acabou que essa foi a vencedora, que não se mostrou adequada para manter os níveis de concorrência do período pré-fusão e para impedir o abuso de posição dominante por parte da Ambev. Além de evitar medidas de caráter incerto, os desinvestimentos têm que ser feitos de marcas consolidadas e robustas no mercado. O caso da Bavária é bastante ilustrativo. Ela não era uma marca consolidada que realmente tinha um conhecimento do mercado, um apreço por parte do consumidor já assegurado. Então, se um remédio no mercado de cervejas for ser efetivo, ele necessariamente tem que passar por um desinvestimento de marcas consolidadas e robustas. As marcas auxiliares, elas podem ser complementares, mas o que acontece muitas vezes é um desvio de demanda interno. No caso da Bavária, a Bavária é alienada, a Ambev pode lançar uma marca de combate para enfrentar a própria Bavária desinvestida para a Molson. Então, acontece um desvio da demanda para a própria empresa. Ela deixa de vender Bavária e começa a vender a nova cerveja. Até porque formar uma marca para uma empresa com o vigor financeiro da Ambev é muito mais fácil do que para qualquer outra empresa. Então, ela, com um investimento significativo de marketing que ela é capaz de fazer e investindo em preço, ela consegue estabelecer uma marca de combate que consegue rivalizar com todas as outras do mercado, inclusive com a própria marca desinvestida. O CAD tem usado, depois dessa operação, cada vez mais trustees de monitoramento para auxiliar, não só para auxiliar a alienação, mas também para verificar como que o mercado ficou após a operação. E as medidas comportamentais devem possuir um componente específico, mas principalmente princípios de atuação da empresa. Eu vou falar um pouquinho, quando eu falar um pouquinho das condutas que a gente investigou depois, isso vai ficar bastante claro. A decisão do CAD previa que se a Ambev descumprisse alguma das medidas comportamentais que foram estabelecidas, o caso poderia ser revisto, a fusão poderia ser revista. Mas como as medidas comportamentais foram bastante específicas e não sobre a forma de atuação da empresa e a forma de ela se apresentar ao mercado, acabou que eles conseguiram fazer uma fuga regulatória. O CAD não conseguia sustentar uma decisão de revisão do caso, mas, ao mesmo tempo, eles utilizaram do abuso de posição dominante para restringir a concorrência. Então, falando um pouquinho agora sobre as condutas posteriores, e vamos para o slide 20, Michele, por gentileza. O CAD analisou
6 principais Ele casos analisou no mercado de cervejas relacionados à 6 Ambev condutas depois dessa posteriores. operação. Só esse número Depois já das é bastante operações. significativo. O primeiro número caso bastante foi arquivado, significativo. O é primeiro o caso caso, Chopeira. Eu vou é passar o caso bem rápido pelos Chopeiras, 5 que está primeiros arquivado. casos para poder focar um pouco mais no caso Tô Contigo, que foi o mais relevante. Mas o primeiro caso foi um caso de Chopeiras, foi uma empresa cervejeira que queria compartilhar os ativos de chopp da Ambev nos pontos de venda, falando que o não compartilhamento gerava uma exclusividade de fato por parte da Ambev. Normalmente, todos os restaurantes e bares só possuem uma chopeira disponível para vender o produto. Então, essa empresa queria colocar o chopp dela, a Ambev não deixava, isso acabou gerando um caso aqui no CAD que foi arquivado, que não ficou configurado uma exclusividade de fato, e ficou configurado também, por outro lado, a possibilidade de a própria marca cervejeira instalar uma outra chopeira. Em seguida, a gente teve o caso garrafas de 630 ml. Aqui no Brasil, eu imagino que... Estão conseguindo me escutar? Não consigo escutar. Tá. Aqui tá dando sem pé. Aqui no Brasil, a garrafa utilizada, a garrafa padrão de cerveja utilizada tem 600 ml. E ela é uma garrafa que é compartilhada por todas as empresas cervejeiras. Em resumo, Daniel? você coloca sua marca no mercado com a garrafa de 600 ml. Alô? ml e Daniel? Não consigo escutar. não consegue? Não temos tempo. Agora são 11h50. Michele? Oi? Oi. Michele? Oi, Alô? agora escuto. Oi. Posso prosseguir? Sim, mas podemos falar das conclusões? Oi? A gente nós só ficamos direito. Alô? Alô? Oi, Michele. Tá me escutando, Michele? Não estou escutando. Não tá escutando? Vamos tentar reconectar. Eu vou desligar e a gente tenta reconectar, tá? Tá. Oi? Daniel? Oi. Oi, tá me escutando agora? Sim. Ok, podemos... Podemos passar para a parte final? É somente por tempo. Tá, eu vou passar bastante rápido por as condutas e aí a gente vai para a parte final, pode ser? Não consigo escutar. Michele, Sim, agora sim. agora sim. A gente vai passar bem rápido pelas condutas, só para citar, e já chega nos remédios. Tá. Você Tudo pode compartilhar a sua pantalla? Ah,
Ok. Então, como estava falando, garrafas de 630 ml, eu vou passar bastante rápido pelas condutas e depois eu estou à disposição para responder perguntas e eventualmente fazer uma ligação. A garrafa de 630 foi uma nova invenção da Ambev, que o CAD acabou impondo uma medida preventiva contra a Ambev, porque ela impedia o retorno e impedia o compartilhamento das garrafas de 600, impondo um custo excessivo para o rival. A gente teve um caso de guerra de propagandas bastante interessante, mas que eu não vou detalhar por conta do tempo. Houve um processo também no CAD alegando que a cerveja Sol, a Ambev teria alcançado a cerveja Porto del Sol para impedir o lançamento da marca Sol no Brasil com efetividade. E, finalmente, recentemente, o caso de compartilhamento de geladeiras em pontos de venda, que foi um TCC, um acordo celebrado com a Ambev, do qual a Ambev concordou com algumas normas para regular a forma de utilização das geladeiras. E o caso mais importante é o programa Tô Contigo, era um programa de fidelização de pontos de venda por meio de descontos não lineares, que teve duas fases e gerava, na verdade, uma exclusividade de fato. Eu também não vou dar muitos detalhes por conta do tempo, mas resultou em uma multa de 60 milhões de dólares para a Ambev após um acordo judicial. Então, falando um pouco sobre algumas considerações sobre os remédios no mercado de cerveja, eu acho que os principais eu acabei falando no meio da apresentação, mas os investimentos de marcas e ativos correlatos devem ser de marcas robustas e devem incluir os ativos físicos e intangíveis, listas de clientes, fornecedores, sistemas de informação, mão de obra, devem ser todos os ativos efetivamente necessários para criar um agente novo no mercado ou tornar um agente que já esteja presente no mercado realmente viável e um concorrente efetivo da empresa resultante da operação. A análise de investimentos realizados pelas empresas em cada uma das marcas no momento anterior à operação é muito importante. Saber se realmente a empresa estava investindo em publicidade, em marketing, em cada uma daquelas marcas e não deteriorando a marca, como foi o caso da Bavária. E a análise do desvio cruzado entre as marcas do mercado para impedir exatamente que a demanda de uma marca alienada seja revertida para a própria empresa que é parte da operação. Análise dos canais de distribuição e compartilhamento de distribuição, inclusive de forma separada, a análise dos canais de atacado, o canal consumo imediato, que é de bares e restaurantes, e o canal consumo por futuro, via supermercados. Cada um desses mercados, cada um desses canais de vendas tem características próprias que são bastante diferentes, bastante significativas. Então, a análise de um remédio não pode ficar à margem de cada um desses canais. Tem que ter um prazo significativo de compartilhamento da rede de distribuição e restrições à diferenciação de garrafas retornáveis e outras medidas que aumentam os custos de rivais. Passando para o slide 26, a análise do comprador é fundamental, saber se ele realmente possui uma estrutura financeira para competir de forma vigorosa e realizar as atividades de marketing necessárias para evitar que ocorra deterioração da marca no mercado, a utilização de estratégias de monitoramento e o acompanhamento de fusões e aquisições subsequentes, principalmente aquelas em que pode ocorrer fuga regulatória, por exemplo, porque não atingiu os patamares de notificação obrigatória e que não estariam sujeitas à revisão obrigatória do CAD, mas que podem gerar um impacto importante na concorrência. É importante ficar de olho nessas operações após o pacote de desinvestimentos. E, finalmente, as possíveis restrições comportamentais, que, como eu falei, tem que ser mais por princípios do que condutas específicas, mas visando a impedir a exclusividade com fornecedores, a impedir exclusividade de fato ou de direito nos pontos de venda, impedir programas de descontos não lineares, exclusividade de merchandising nos pontos de vendas e possível compartilhamento de ativos físicos nos pontos de vendas, como é o caso das geladeiras. Isso tudo pode ser muito importante para evitar que uma empresa que possui posição dominante no mercado de cervejas exerça essa posição dominante e acabe aumentando o custo para os clientes, consumidores e redução do bem-estar social. Eu não sei se a gente tem tempo de falar de tendências, Michele. Sim. Pode falar. Bom, sobre as tendências, então, de forma bem rápida,
Hoje o mercado ainda está bastante concentrado. A Ambev possui várias marcas no mercado, marcas bastante relevantes. Está com aproximadamente 65% a 70% de participação no mercado. O maior crescimento que a gente verificou foi da Petrópolis, que era uma marca entrante à época, era uma marca pequena, e hoje ela está se apresentando como o número 2, com 11% de participação de mercado, principalmente por conta de um trabalho de marketing muito bem feito. Principalmente por um mercado, a Skin Cariol vem em terceiro lugar ali, com agora o fôlego da Brasil Kirin, e algumas aquisições importantes de marcas consolidadas regionalmente, principalmente a Devassa e a Baden-Baden. Mesmo assim, enfrentando sérios problemas para competir e apresentando reclamações com frequência no CAD contra o abuso de posição dominante da Ambev. E, finalmente, a Heineken, com 9% de participação. Enfim, com todo o músculo financeiro da empresa holandesa e também com algumas marcas nacionais, principalmente a Kaiser e a Bavária Premium, que eles acabaram tornando um segmento um pouco mais premium e que ainda tem alguma relevância, mas a Bavária hoje tem provavelmente menos de 2% ou 1% de participação de mercado. A gente tem visto um aumento da importância do segmento premium, uma entrada de cervejeiras regionais no mercado, como eu falei, diversas aquisições com fuga regulatória do CAD, por isso a gente está sempre com o olho bem aberto para essas aquisições de cervejeiras regionais. Distribuição e marketing continuam sendo elementos-chave, principalmente no segmento tradicional ou mainstream das principais cervejas que são consumidas no país. Os investimentos são muito altos e continuam sendo bem importantes para a concorrência efetiva. A Ambev fez uma série de novas aquisições de caráter internacional. Isso o CAD tem olhado, na medida do possível, como concorrência potencial, que é bastante difícil a análise e a mensuração dos efeitos para a concorrência. O poder de portfólio, isso logo depois da operação, inclusive, com a Anheuser-Busch, a aquisição da Budweiser, e agora com a SAB-Miller. O poder de portfólio tem aumentado, mas as principais marcas já estavam presentes no território nacional, então tem efeitos ambíguos que pode até gerar um aumento de opções de marcas disponíveis ao consumidor. É sempre muito difícil de avaliar essas aquisições e, por outro lado, a Ambev também tem feito aquisição de cervejarias pequenas regionais, como eu falei, que a gente está tentando investigar na medida do possível para ver se geram algum efeito relevante para o mercado. Gente, obrigado, graças. Desculpa de novo, passei um pouco o tempo da apresentação. Obrigado, Michele, obrigado pela compreensão de todos. Espero que tenha sido de algum proveito e estou à disposição para responder perguntas.